que agradem ao treinador, né? Porque tanto que às vezes o Carille faz dobra na lateral, bota o PH e o Puma para fazer essa dobra, para ser o Puma o jogador mais avançado. O Piton também do outro lado está sempre tendo que fazer essa função de chegar até a linha de fundo, para ele ter um meio de campo que seja mais marcador, seja mais combativo. E aí o retorno do Jair nesse sentido é muito importante, até pela qualidade também de distribuição do jogo, de conseguir fazer essa bola girar, de ser um jogador de contenção também. E o Paulinho, porque é o jogador que vai ajudar esse time na criação, vai ajudar esse time a colocar um pouco mais de bola. A gente falou ontem aqui sobre a dificuldade que essa bola tem de chegar no Verratti, que nos últimos jogos chega a dar dó do Verratti, porque ele não recebe a bola, e ele fica sempre buscando, e ele sai da área, já é um brigando, jogador... né, com muita gente, ele bola briga, longa. Isso, ele briga com muita gente, ele tem que receber de costas, ele tem que fazer muito mais, porque a bola não chega nele, ele tenta buscar e ainda assim tem muita dificuldade, e aí o Vasco fica sempre esbarrando nessas bolas cruzadas na área, umas bolas mais longas que às vezes não tem um objetivo muito específico. Então é um Vasco que precisa, que mesmo diante de todos os problemas, é favorito para um confronto como esse, né? De uma equipe de menor expressão, de menor qualidade técnica. O Vasco ainda, tendo o elenco curto, tem jogadores que podem fazer a diferença no jogo, né? Tem o centroavante, que é um jogador de referência, que realmente, quando tem oportunidades, ele normalmente consegue resolver. Tem esses jogadores que acabam conseguindo resolver o problema, que é o Piton, que consegue, às vezes, descobrir uma bola ali na área lançada pro Verratti. É o Paulinho, que é esse cara um pouco mais criativo. E aí tem Coutinho e Payet, que aí, em algum lampejo, em algum momento do jogo, eles podem também fazer essa diferença. Mas o Vasco tá com dificuldade, o Vasco tem dificuldade quando a gente olha pro time que pode ser titular, e quando a gente olha no banco de reservas, então nem se fala. Porque não tem peça para mudar o jogo, né? Hoje ganhou um reforço do banco, que a gente falou do Ryan, né? O Ryan, ser uma opção. A Rafa falou de não ter pontas, ou o treinador não estar satisfeito com aqueles que ele tem. O Maxime Domingues sequer foi relacionado por questão técnica, né? O Carille não conta com ele, não vai utilizá-lo, então é menos uma opção também. E acho que a defesa é um ponto, né, Calan? Porque a gente fala da questão criativa do time, a Rafa tocou muito bem nesse desequilíbrio, mas é um time que se mostrou muito frágil defensivamente nas últimas partidas, mesmo com várias mudanças de elenco, do próprio Carille nas partidas. O Vasco continua cedendo muito espaço aos adversários, né? E hoje não pode correr o risco de tomar esses sustos, né? Porque as zebras acontecem na Copa do Brasil. Mas aí é um jogo onde o Vasco, com todo respeito ao adversário, mas é um jogo onde o Vasco pode reconquistar essa confiança. Sim. E precisa dessa confiança, da autoestima. Essa é a grande verdade. Mas quando a gente fala do Carille, todo mundo sabe, é clichê falar que o Carille é um cara que ele é visto como um cara que consegue organizar suas equipes defensivamente. Só que o sistema defensivo não passa apenas pela linha de 4, pela linha de 5, passa pelo sistema todo de um modo geral, né? Das fases de jogo que um time vai ter. E falta achar esse equilíbrio do Vasco, né? Bom, a Rafa fez um resumo perfeito, acho que o retorno do Ryan é importantíssimo. É um jogador que, apesar do Carille falar nas entrevistas que vê como um substituto, né, do Verratti, o Ryan é um jogador que ele é um jogador de muita força. É um jogador que pode agregar muito ofensivamente pelo lado de campo. Essa é a verdade, né? Já que não tem jogador com características que agrade o Carille, acho que o Ryan vive um bom momento, foi importantíssimo também, né, na seleção sub-20, o que ele fez no Sul-Americano com o título do Brasil. Foi uma peça que cachou muito bem. Então você pode utilizar o Ryan para ser uma alternativa pelo lado de campo. E vai precisar, porque quando você pensa no lado de campo, você sobrecarrega os laterais. Muito porque o Vasco joga com meio-campistas que acabam fechando, tendo um pouco mais de controle por dentro ali. E quem acaba sendo explorando são os laterais. E se o adversário percebe nos laterais, aí o Vasco não tem alternativa mesmo. Faz o quê? A bola no Verratti que a Rafa acabou falando. Então, acho que o retorno do Ryan é uma coisa muito positiva, porque é um jogador que pode cumprir aquela função. No Sul-Americano ele foi ponta direita, né? Exato. Durante todo o tempo. Às vezes no segundo atacante, às vezes ponta, mas a maioria dos jogos, sim, ele vinha pelo lado direito. Então acho que é uma peça que vive um bom momento. E futebol, para mim, é momento. Se precisar, o retorno dele também acho que é bem visto. Assim. Na base ele acaba tendo mais confiança e regularidade,
né? Na equipe profissional ele ainda está com algumas Que é dificuldades, natural, que é né? super natural. É. Mas nas seleções de base, até agora, todas ele conseguiu sobressair. Mas realmente, quando chega no profissional, ainda tem alguma coisinha ou outra. Mas diante de toda a fragilidade que o Vasco tem, especialmente nesse setor do campo, eu acho que é importantíssimo dar a oportunidade, aproveitar que ele vem grande, né? Vem de um bom momento, ele foi importantíssimo para essa conquista, porque até ele fazer o gol de empate ali, Brasil e Argentina, o título estava com a Argentina. E aí, quando ele consegue empatar o jogo, o gol dele é o responsável por jogar essa decisão para a última rodada, em que o Brasil conseguiu um melhor resultado do que a Argentina e foi campeão. Então, assim, ele foi muito importante e jogando pelo lado do campo. E trazendo essa versatilidade, né? Ele pode ser, sim, um substituto para o Verratti, ele pode jogar de centroavante, mas ele também, essa força física dele, a velocidade, a explosão dele, fazem com que ele também seja um ótimo jogador de lado. E justamente serve para um momento de partida, Carla, porque até acho que um destaque desse início de trabalho do Carille, talvez nas primeiras partidas com esse elenco do Vasco, foi justamente ter surpreendido na forma de jogar do time, né? Muito mais adaptado ao que ele tinha do que o que a gente sabe que ele gosta de características dos times dele. O que o Ryan dá é essa opção, que é algo que o Carille gosta, dessa verticalidade, né? Quando você tem a possibilidade de recuperar uma bola de campo de defesa, você dá fazer um lançamento pro Ryan correr, porque ele vai chegar, né? É um jogo mais direto, né? Um jogo mais vertical. E ele pode fazer isso muito bem, o Ryan. E assim, eu acho que existe uma certa responsabilidade em si no Carille, mas ao mesmo tempo dá para passar um pano, porque não é uma característica que ele realmente trabalha. Ele é um cara que ele gosta muito de jogador que cumpre a função tática, ele gosta muito desse jogo mais vertical, desse jogo com extremos barra ponta por ali, né? Desse jogo mais jogado pelo lado de campo ali. E o Vasco não tem jogador com essa característica, é até estranho, né? Porque como que um treinador que tem um seu padrão de jogo muito bem definido acaba topando, ou então, enfim, é estranho falar sobre isso. E hoje não tem, realmente existe a ausência de jogador com essas características ou um jogador que agrade de fato o que o Carille venha fazendo. Por isso que o Ryan é uma opção. E aí entra o que o Rafa falou, cara. É paciência, é tempo. O momento do Ryan é bom, mas você vai ter que ter paciência, né? O garoto vai errar, o garoto vai acertar, mas para mim é inegável que ele é uma alternativa pro Carille na situação de hoje. E não dá para botar nas costas dele essa responsabilidade de resolver tantos problemas do Vasco, né? Também é uma alternativa para decorrer do jogo. A princípio ele nem começa, pelo menos o que a gente tem, a escalação a gente vai saber um pouquinho antes, mas até porque veio do Sul-Americano, né? Acabou de disputar uma competição. E uma competição que é tiro curto, então você tem jogos ali quase dia sim, dia não, né? Uma diferença muito curta entre os jogos, são 2 dias, mas com pouco espaço, né? Então, mega desgastante pela campanha que o Brasil fez, né? Tem que ser uma campanha de recuperação, então foi realmente bem desgastante, não só fisicamente, mas psicologicamente. Então vem para ajudar mesmo, para se for preciso, né, utilizar o Ryan nessa partida, porque domingo também, no final de semana, tem clássico com o Botafogo, valendo vaga nas semifinais do Campeonato Carioca. Se quiser chegar à fase decisiva do estadual, para inclusive melhorar ainda, ganhar mais ritmo com esse time antes do brasileiro, vai precisar de força máxima também no final de semana. Então, aí você pensa que tem o Coutinho, e aí, óbvio, a possibilidade de entrada do Paê ao longo da partida, mas são jogadores que fisicamente sentem uma sequência grande de jogos decisivos ainda por cima. Se tiver um jogo muito corrido hoje, vai pesar para domingo, né? Por isso que você tem um titular e um reserva, né? E para piorar, o momento dos dois não é bom. Então, isso que é um problema, né? Então, quando você tem 2 jogadores com muita qualidade de inteligência, passe, questão técnica, é o Paê e o Coutinho, você consegue utilizá-los, né? Agora, o momento dos dois não é bom, né? O Paê não tá bem fisicamente, o Coutinho também não tá bem fisicamente, mas dá para você ter um planejamento da necessidade de cada um para um jogo hoje, um meio tempo para um ou meio tempo para outro, não sei. É o que o jogo vai te oferecer e vai pedir. Agora, você vai enfrentar um Botafogo que é na próxima rodada, é um Botafogo que, apesar de estar sem treinador, é uma equipe que é muito intensa, é uma equipe que é muito física, né? E acho que as escolhas do Carille terão que visar também essa questão para enfrentar o Botafogo, mesmo sem treinador. E você vê, por exemplo, hoje, com o retorno de Paulo Henrique, Jair, se de fato tiverem condições de começar jogando, o próprio Paulinho, são jogadores que acabaram de ter pequenos problemas, mas já no início de temporada demonstraram questões musculares ali, questão de desgaste físico, que no caso do Paulinho até uma
uma questão de controle de carga, enfim, né? Que esses minutos dos jogadores em campo no início da temporada. Então, já tem essa preocupação. Enquanto ele ainda tenta arrumar um time titular, dar sequência para o time titular, Rafa, ele ainda tem que ter esse cuidado, porque ele não pode, diante da falta, da precariedade desse elenco, ele ainda não pode dar o luxo de perder ninguém lesionado, né? Pelo contrário. E lembra o que aconteceu ano passado, né? Quando o Vasco perdeu esses jogadores. O Paulinho, o Jair também, né? Quando perdeu esses jogadores, foi um Vasco que se viu quase que sem rumo. É um Vasco que teve muita dificuldade, que ficou ali ainda tentando respirar, tentando entender. Era uma equipe que era competitiva, pelo menos, em dado momento da temporada, mas quando perdeu essas peças importantíssimas, especialmente no setor defensivo, de meio de campo, acabou sentindo muito e foi quando o Vasco teve uma queda de rendimento muito grande. Até por isso não tinha peças de substituição. E o Vasco vai esbarrar na questão financeira, né? Vai perdendo grandes duelos no mercado, perdeu essa com o Rony, que tinha com o Atlético Mineiro, por falta de dinheiro, né? Por falta de ter esse aporte para conseguir trazer bons jogadores, para conseguir dar ao Carille melhor condição de trabalho. Ele sabe, provavelmente, que a situação é essa, ele veio sabendo que ainda não tinha um grande patrocinador, só que o Vasco continua não tendo, né? Então, essa dificuldade financeira é a grande barreira do Vasco agora, para conseguir sair dessa situação. Vai ter, então, essa estreia hoje na Copa do Brasil, Carille, para tentar dar uma resposta com esse time depois de algumas rodadas, alguns desempenhos ruins. Hoje precisa